ele, tá? Bem, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o professor Jailton Lira, ele que é presidente da ADUFAL, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas, que nos fala, entre outros assuntos, sobre a reforma da Previdência, conjuntura educacional, com os cortes orçamentários, a crise instalada no MEC, o Ministério da Educação, que resultou na demissão do ministro, não é, boliviano Ricardo Colombiano, Ricardo Vélez. Bem, vamos falar também sobre algumas rubricas, né, que o TCU considerou que estavam sendo pagas indevidamente aos docentes da Universidade Federal, como também a autonomia da universidade. Professor, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui conosco e comecemos justamente por essa conjuntura hoje existente no MEC, a fragilidade do Ministério da Educação, que está desgovernado, digamos assim. Como os docentes acompanham essa situação? Na verdade, a situação do MEC ela é um reflexo do conjunto do governo federal, porque o ministro da Educação foi nomeado em janeiro e ele não atentou para qualquer tipo de proposição programática que já havia antes no MEC. Então nós temos, aliás, o Plano Nacional de Educação, criado em 2014, que previa metas para modificar o cenário da educação brasileira, metas factíveis, e, contudo, esse PNL foi menosprezado pelo governo federal. Eles preferiram, no MEC, fazer uma propaganda ideológica de ataque às universidades, de crítica à prática pedagógica, e o fato é que hoje, 3 meses após o governo ter tomado posse, não há um projeto sequer que o MEC tenha implementado nesses meses. Então, a queda do ministro da Educação representa um pouco esse desnorteamento do próprio governo federal como um todo. Ao que parece, há uma disputa interna também por espaço no governo que divide, e justamente o Ministério da Educação, que tem, apesar do contingenciamento, ainda é um dos maiores orçamentos da União, não é? Exatamente. Existe uma disputa, pelo que a gente sabe pela imprensa, né? Entre a ala militar do governo e a ala conservadora e um grupo que eles chamam de olavistas, que me parece que o ministro da Educação indicado hoje também tem relação com esse mesmo grupo, uma vez que do Olavo de Carvalho. Do Olavo de Carvalho, né? O guru do governo. Exatamente. O guru do presidente, inclusive. Inclusive o ministro da Educação que foi indicado hoje, exemplo do que saiu, do que está de saída, também diz que é preciso combater o marxismo cultural nas universidades, também defende a reforma da Previdência no regime de capitalização. Portanto, me parece que muda o nome e permanece o mesmo objetivo, o mesmo programa conservador, ultradireitista e neoliberal, que, sobretudo, não beneficia a população mais carente, que é a população que precisa ter acesso à educação pública, e mantém o MEC como um espaço ideológico, uma trincheira ideológica de combate à universidade, às forças da sociedade. É lamentável isso. Como os docentes avaliam a figura do novo ministro que foi apresentado para ocupar o cargo? Nós sabemos isso agora mais cedo. Na verdade, o ministro da Educação que foi indicado é uma figura desconhecida no meio acadêmico, porque ele tem uma trajetória na Bolsa de Valores, no mercado financeiro, trabalhando com regime de previdência. Capitalização. De capitalização. Portanto, a única informação que nós temos é esta, além de ter sido indicado, ou pelo menos contar com o apoio do ministro da Casa Civil, do qual ele era secretário executivo, Lorenzoni. Então, provavelmente, ele vai ter o mesmo perfil do ministro anterior. Não sei se ele vai ter a mesma falta de traquejo relacional que o anterior tinha, mas o fato é que, em um primeiro momento, espero estar enganado, as proposições que o ministro da Educação vai defender são as mesmas do titular da pasta até então. Com uma diferença, porque no anúncio do novo ministro, Abraham Weintraub, não sei se é essa a pronúncia, foi colocado que ele é professor, doutor, universitário e possui ampla experiência de gestão. Algo
que não estava contemplada no ministro anterior, tanto que ele foi à Câmara dos Deputados, ao Congresso, e foi rechaçado do começo ao fim, até por parlamentares mais jovens, que não tinham nenhum acompanhamento mais direto com a questão da educação, e ali percebeu a fragilidade do governo e escancarou a nação, não é? É uma situação vexatória. Mas, assim, a biografia do ministro me parece que é controversa, do que foi indicado hoje. Primeiro que não nos parece que ele tenha experiência na área de gestão. A experiência dele é no mercado financeiro, na área da Previdência. Segundo, que a informação de que ele tenha doutorado na área da educação não condiz com o perfil que ele apresenta público, em que ele tem mestrado na área, portanto não tem doutorado. A única informação confirmada, seguramente, é que ele é professor da USP, né? Então, é uma pessoa que leciona, mas que ele tem uma atuação, toda ela, fora da área educacional. Da gestão educacional propriamente dita. Professor, nesse período, o Ministério da Educação registrou umas 17 baixas de técnicos do MEC. Como o senhor avalia essa, digamos assim, essa revoada de profissionais que estão lá há tantos anos, muitas vezes, e desenvolvendo um trabalho consequente na busca, né, de reverter os indicadores negativos da educação brasileira? A política pública, de modo geral, ela tem que ser um trabalho consequente. É um trabalho de longo e médio prazo. Então, o MEC ele tinha e tem ainda técnicos experientes, com acúmulo teórico e de gestão em diversas áreas, e é exatamente essa prata da casa que me parece que vem sendo menosprezada pelo atual governo federal. Essas pessoas que estão saindo do MEC estão dando espaço para indicações políticas, ideológicas, há indicações, pelo que nós soubemos, de um grande grupo da área militar do governo. Então, a única coisa que eu lamento é que a educação brasileira não só é o MEC. Você vai encontrar profissionais de educação da mais alta competência e do maior gabarito em todo o país. Então, se o MEC, de fato, ou se o governo quisesse fazer com que o Ministério da Educação fosse um ministério que de fato funcionasse e implementasse políticas públicas de qualidade, ele buscaria na própria área da educação, no setor público, não só no setor privado, técnicos, né, que conhecem a área, que têm estudos na área, que têm projetos na área educacional, mas me parece que os técnicos estão dando lugar às indicações políticas e ideológicas. Contrariando, inclusive, o que foi dito em campanha, não é? A moeda que foi colocada na campanha e que muita gente acreditou é que não haveria esse tipo de indicação, uma vez que o presidente Bolsonaro já tinha adiantado que as práticas da velha política, como ele dizia, não se repetiria no seu governo. A gente tem observado exatamente o oposto. São pessoas que, por um perfil ideológico próximo ao presidente da República, têm encontrado amplo espaço em todo o governo, não somente no MEC. Para você ter uma ideia, até a prova do Enem está ameaçada esse ano, uma vez que a gráfica que fazia as provas abriu falência. O governo federal diz que as provas do Enem devem ser vistoriadas pelo presidente. Não sei qual é o nível de formação que ele acha que tem para poder ele próprio vistoriar essas provas, que são elaboradas por técnicos das áreas afins às que serão avaliadas. E o fato é que até agora a gente não tem uma perspectiva nem de que o Enem vai acontecer. Nós temos problemas, inclusive, no pagamento do FIES, que financia parte das bolsas para a classe média. Nós temos uma falta de financiamento adequado no conjunto das universidades e institutos federais de educação, porque, mais uma vez, semana passada, é feita mais uma outra reorganização financeira e, mais uma vez, a educação perde receita, perde recurso orçamentário. Portanto, nesses meses de governo, a educação não só ficou sem rumo, como ela acabou perdendo instrumentos importantes para dar execução a políticas públicas tão fundamentais para a população brasileira. Ou seja, a tônica foram as brigas ideológicas e projetos emperrados, né? E projetos emperrados. E nesse sentido, o que dizer, 100 dias de governo, deveria-se ter um outro cenário, não, professor? Eu acho que todo governo no início ele acaba cometendo equívocos.
Eles estão assumindo a máquina pública, estão se inteirando É de natural. projetos. Eu acho que isso deve ser natural. O problema é que este governo ele tem errado mais do que a média dos governos anteriores. Quer dizer, os equívocos são pouco razoáveis. Porque, no caso da educação, eles acabaram escolhendo inimigos que eles encontram nas universidades públicas. São os professores que eles acham que são inimigos da população brasileira, porque, segundo eles, a categoria docente pratica doutrinação ideológica, e fora esse discurso político ideológico do próprio governo, a gente não tem nenhum projeto sendo implementado de fato. Essa que é a grande realidade, é muito discurso, foi muita propaganda ideológica contrária aos interesses das categorias da educação, mas na prática a gente não tem nenhum projeto encaminhado, e aqueles que tinham sido aprovados antes e estavam sendo executados estão ali aguardando que alguém tome alguma providência e passe a fazer com que eles andem. Pois é, e o que me chama a atenção é que ainda durante essa guerra ideológica que foi colocada internamente, que salpicou lá fora, é a questão de mudar, por exemplo, até a grade curricular, não é, do país, de algumas disciplinas, para voltar a recontar a história do Brasil sobre uma nova ótica. Como o senhor vê essa questão? Eu acho que é um retrocesso absoluto. Ora, você pega, por exemplo, esse último fato agora do regime militar. Nós temos um regime militar que foi estudado, que foi analisado, que foi discutido, em que há testemunhas do que de fato aconteceu no país naquele período, que retrataram esse testemunho em livros, em publicações, documentários, em filmes. E como é que agora chega um grupo de pessoas já achando que tudo aquilo não confere com a realidade? Isso não é uma questão maniqueísta de colocar o militar como vilão e a sociedade civil como a heroína. Na verdade, existe sim um regime no Brasil que foi implantado de maneira autoritária, que acabou rompendo com o pacto constitucional que havia até então, que provocou sim muitas mortes, que gerou tortura, né, com a permissão tácita ou não das autoridades públicas. E nós temos hoje pessoas que testemunham isso. Então, essa tentativa de recontar a história, ela não pode ser levada a sério pelas pessoas que, de fato, estudam a temática. Então, eu acho que eles prestam um desserviço à sociedade brasileira à medida em que a Constituição Federal nem permite esse tipo de coisa. Você não pode recontar uma história a partir da sua ótica pessoal, sem qualquer fundamentação teórica ou sem qualquer comprovação empírica. Mas é isso que eles estão tentando fazer. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e no próximo bloco a gente retoma essas questões relacionadas à educação e sobre as questões específicas, melhor dizendo, das universidades. Voltamos já já. Eu sou acordado domingo de manhã por um telefonema da minha filha e ela me dizia: aconteceu um acidente com seu irmão. Botei uma roupa e desloquei da minha casa até o local do acidente. E me deparei com uma das cenas mais difíceis de se ver e mais triste que um ser humano pode passar. O automóvel do meu irmão completamente destruído, ele ainda dentro do automóvel, já morto, provocado em um acidente de trânsito de uma forma violenta e irresponsável. Muitas vezes nós gostamos de usar o WhatsApp, Facebook, não passe em rua tal. E isso pode colaborar para que ocorra vários outros acidentes. A lei seca não veio para condenar ninguém. A lei seca veio para salvar vidas. Por isso, muito cuidado, por favor, quando a gente tenta proteger quem está cometendo o crime. Porque pode ser seu filho, como foi meu irmão, que seja assassinado. Lei seca. Quando a gente para você, mais vidas seguem em frente. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Jailton Lira, ele que é presidente da ADUFAL, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas. E vamos tratar agora das questões relativas às rubricas, não é, judiciais, que um grupo conseguiu, não é, na Justiça
um benefício através, e agora o TCU, agora não, há algum tempo o TCU resolveu interpretar de forma diferente, né? Então, alguns grupos de professores da universidade conseguiram, não é, ter esse valor e outros não. E hoje, como é que está essa questão da autonomia da universidade dentro dessas questões que são observadas pelos tribunais de uma maneira fria e unicamente calculista? A Universidade Federal de Alagoas tem cerca de 1.950 pessoas que recebem esses pagamentos judiciais, são chamadas rubricas judiciais. São os indicadores 26.5, 28.85 e 13.17. Essas rubricas judiciais vinham sendo pagas há 27, 28 anos. Em 2017, o Tribunal de Contas publicou um acórdão pedindo à universidade que informe sobre a regularidade desses pagamentos. A Universidade Federal tinha um prazo de 10 dias, 15 dias, para contestar o próprio acórdão, não fez, perdeu esse prazo. É um prazo regimental previsto no artigo 160 do regimento interno do TCU. E a partir daí... E o que a universidade alega para ter perdido o prazo? Em relação ao prazo, eles nunca informaram nada oficialmente. Eles perderam o prazo, simplesmente... Não sei se por desconhecimento do regimento interno do TCU, mas de fato é que perderam um prazo. Isso foi em 2017. Nós tivemos conhecimento do fato com mais detalhes em 2018. Tivemos conversa com a gestão da universidade, apresentamos um parecer do próprio sindicato, da própria ADUFAL, recomendando tecnicamente como é que a UFAL deveria proceder. Esse parecer técnico gerou o ofício 276, que a reitora encaminhou a ministra relatora do caso, a ministra Ana Reis, em junho de 2018, e no ofício ela dizia claramente que não haveria lei a ser aplicada, portanto, que a UFAL não iria retirar rubricas judiciais, porque entendia que aquilo é direito adquirido, caso, salvo entendimento contrário do TCU. Esse documento que a universidade entregou em junho do ano passado, 2018, até agora não foi avaliado pelo Pleno do Tribunal de Contas da União. Nós imaginávamos que a universidade deveria aguardar o julgamento desse recurso da reitoria. E o que fez a universidade? Nos comunicou, quando voltou, a reitora nos comunica que aguardaria o pleno do TCU se posicionar para ver o que, é que a UFAL deveria fazer. Mas, estranhamente, 3 meses depois, no mês de outubro, ela nos comunica que iria fazer a retirada das rubricas judiciais porque eles passaram a ter um outro entendimento da questão. Quem tinha outro entendimento? A universidade. A procuradoria da universidade? Não, a gestão da universidade. Federal de Alagoas. A gestão a reitora, o vice-reitor. Mas então a Universidade Federal de Alagoas se antecipou à decisão final do TCU sobre essa questão? Que até agora não se reuniu sobre isso. A previsão é que se reúna agora em junho de 2019. Então, a partir dali, nós percebemos que a discussão política desse assunto ela tem se esgotado, né? Porque a própria gestão da universidade voltou atrás no entendimento que tinha de que eram direitos adquiridos que não deveriam ser retirados. Eles passaram a notificar os servidores naquele mês de outubro, informando automaticamente que eles iriam perder esse direito. A notificação já foi toda equivocada, porque deveria ser acompanhada de uma planilha individualizada dos cálculos, indicar quais são os percentuais que eles perderiam e qual era a base legal para aquilo. Não fizeram desse modo, fizeram uma notificação padrão. Genérica. Nós entramos com recurso, nós entramos com ação judicial, pedimos uma liminar, perdemos a primeira, conseguimos a segunda liminar. A segunda liminar foi no dia 15 de fevereiro de 2019, em que o juiz disse claramente que a universidade se abstém de retirar as rubricas judiciais enquanto não terminarem os processos administrativos que os servidores têm direito. O fato é que a universidade, naquele mês de fevereiro, antecipou o fechamento da folha para o dia 12, geralmente eles fecham no dia 18 e fechado no dia 12. Sobre qual argumento? O argumento da universidade sobre a antecipação também não foi dado. Eles apenas disseram que fecharam a folha no dia 12 antes da liminar, que foi no dia 15. E nesse intervalo de tempo eles recorreram da liminar. Recorreram da liminar em Recife e conseguiram suspender a primeira liminar com o argumento de que o juiz não tinha cumprido a formalidade de informar a universidade antes de terminar daquela sentença, daquela decisão judicial. Nós recorremos, conseguimos a segunda liminar,
Mas é uma situação inédita, não é, professor? A associação está no litígio, digamos assim, com a universidade na defesa daquilo que é de todos na universidade, a partir até da reitora, digamos assim. Exatamente, seria o papel da universidade garantir, né, o pagamento desses valores judiciais. São situação inédita, não é? A segunda liminar a gente conseguiu novamente, e o juiz manteve a posição da liminar anterior, dizendo, agora que foram cumpridas as formalidades legais de informar a universidade, informar a procuradoria, cumpra a liminar. A liminar dizia, não é para retirar. Até se esgotarem os prazos administrativos que o servidor tem direito para a ampla defesa e para o contraditório. Isso foi no dia 15 de março, e no dia 15 de março a própria universidade informou que iria fazer os pagamentos e que já havia recadastrado todas as rubricas judiciais. 15 de março, a folha fecharia dia 18. Com retroativo também? Com retroativo era o que o juiz estabelecia. O fato é que naquele mesmo dia 15, a própria universidade, através da sua procuradoria, que eles separam a procuradoria da universidade quando é conveniente, recorreu mais uma vez da segunda liminar. E esse recurso eles perderam. Então o Tribunal Federal de Recife manteve a liminar. E no dia 18, que foi a segunda-feira, a folha fechou, sem o pagamento, mais uma vez, dessas rubricas. Estamos aguardando agora que a folha feche mais uma vez, em abril. A liminar está em vigor. O juiz deu mais 30 dias para que eles cumprissem a determinação judicial, a reincorporação das rubricas. E estamos aguardando que a universidade cumpra dessa vez, já que não cumpriu das duas últimas. É uma situação inédita verificar essa relação conflituosa entre a reitoria e os docentes da universidade? Veja só, nos surpreende essa posição da reitoria, porque eles próprios diziam que só iriam cumprir o que eles entendiam que era a determinação do TCU se não houvesse nenhuma ordem judicial em contrário. Nós ganhamos 3 ações judiciais em favor do servidor que a universidade não cumpriu. E o pior é que eles descumprem outras ações judiciais também em favor do servidor. Nós tínhamos uma segunda liminar judicial que impedia que a universidade retirasse o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade dos servidores. A universidade, mesmo sabendo que havia liminar, retirou os adicionais de janeiro e até agora não pagou. Estamos em abril. Há uma terceira ação judicial, uma liminar também, determinando o descongelamento de planos econômicos. Essa tem mais de 1 ano. A FOL também não cumpriu. Francamente, não dá para compreender por que a universidade e a gestão da UFAL, que fala tanto em defender a autonomia universitária, abre mão da sua autonomia em favor dos argumentos do TCU e da Procuradoria, prejudica os servidores e quando poderia aproveitar uma determinação judicial que poderia dar para ela, inclusive, a base legal para não cumprir o que ela acha que tem que ser cumprida, ela desrespeita a liminar, né, e faz a crítica aos sindicatos. Então, é uma situação muito delicada, porque se a reitoria tivesse cumprido essa liminar judicial, o sindicato seria a primeira entidade a defender a posição da reitoria, porque cumpriu uma ordem judicial em favor dos servidores. E essa atitude da reitoria aqui em Alagoas, da universidade, ela é isolada ou ela ganha corpo em outras universidades, em outros estados federais? Vamos pegar o exemplo da UNB, que inclusive é um exemplo que é muito citado. A UNB, ela teve uma posição, a reitora da UNB, da Procuradoria, no sentido de retirar esses valores judiciais, e teve a posição do sindicato no sentido de manutenção. A reitora, de maneira prudente, ela encaminhou as 2 solicitações para a AGU e espera uma posição da AGU. Ou seja, ela não se antecipou em retirar ou em manter. Mantém uma imparcialidade no resultado. Ela disse, olha, eu tenho aqui 2 posições diferenciadas, o que é que eu faço? Portanto, ela se mostrou mais aberta à negociação do que a gestão aqui da UFAL. E agora, o que cabe aos docentes neste momento, já que essa relação conflituosa já chegou até a possibilidade de pedido de prisão da reitora? Isso não foi um excesso também não, professor? Como é que o senhor vê essa questão? Os escritórios têm uma orientação clara no sentido de fazer cumprir a liminar. Na véspera do dia 14 para o dia 15 de março, que é quando a folha seria fechada, a própria reitoria publica um documento dizendo que estava aguardando um parecer de força executória da Procuradoria de como fazer o pagamento dessas rubricas judiciais. Nós entendemos que aquilo ali era uma senha, era uma forma que a UFAL está dizendo, dizer, olha, nós mais uma vez não vamos cumprir
a liminar, porque eles tiveram 30 dias para receber esse parecer de força executória e não cumpriram. E aí os advogados decidiram, então, peticionar o juiz, e a petição, é bom deixar bem claro que ela foi dita da seguinte maneira, que a universidade cumprisse a determinação judicial e pediram uma penalidade de prisão em caso de descumprimento. Portanto, não foi pedida a prisão da reitora. Mas mesmo isso não foi algo que a gente tenha negociado, discutido previamente. Para você ter uma ideia, sou presidente do sindicato. Eu só vim ter conhecimento da petição naquele dia à noite, porque os advogados tinham uma procuração para dar sequência à defesa dos interesses dos servidores. E a única coisa que nós achamos é que a petição em si deveria ter sido discutida primeiro, que de repente a gente poderia tentar encontrar uma outra forma de pedir ao juiz o cumprimento daquela determinação judicial. O fato é que saiu como saiu a petição, nós no dia seguinte reunimos os advogados e eles colocaram, professor, não tinha outra forma, outro procedimento a fazer. Infelizmente não dá para pedir ao juiz algo genérico. A gente tem que pedir, fazer a solicitação e apontar algum tipo de punição caso haja um novo descumprimento. A gente discordou, obviamente, desse tipo de encaminhamento, mas o fato é que os advogados trabalharam incansavelmente para garantir o pagamento das rubricas judiciais, inclusive fazendo a defesa que a própria gestão da UFAL não fez, quando teve oportunidade. Pois bem, e em relação ao pedido de afastamento do escritório de advocacia nesse processo todo, como é que isso se deu? Quando nós soubemos Contratado pela ADUFAL. Quando nós soubemos da petição, essa petição, a gente resolveu afastar o escritório temporariamente, até para poder averiguar de fato o que gerou aquela solicitação daquele modo, ouvir o escritório também, para que a gente pudesse se posicionar se o procedimento seria aquele mesmo, se foi equivocado, se foi a forma mais correta. Porque o contato não se dava de informação dos encaminhamentos que eram feitos? Se dava sempre. Isso que é o curioso. A gente sempre teve contato muito próximo com o escritório. A grande questão é que do dia 14 de março para o dia 15, na iminência de fechamento da folha de pagamento, eles tiveram que se antecipar e tentar garantir alguma forma de fazer com que a gestão cumprisse a determinação judicial. Mas tivemos uma assembleia no dia 1º de abril, uma segunda-feira, e na assembleia com a categoria por imensa maioria deliberou em manter o escritório de advocacia que atua nesse caso. Portanto, a gente compreende que a deliberação da assembleia deve ser obedecida. Respeitada, né? Deve ser respeitada. Professor, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já o Frente a Frente está de volta. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Jailton Lira, presidente da ADUFAL, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas. Nosso assunto continua sendo essa questão da cobrança, não é, que é feita por meio das rubricas, não é, que parte da categoria foi beneficiada, a outra não. Agora chega a informação da retirada desse pagamento. Enfim, quais são os próximos passos agora na mobilização dos servidores, não é, dos professores, na tentativa, claro, de buscar uma reparação nesse prejuízo?
Nós temos alguns caminhos. No âmbito administrativo, apesar da gestão da UFAL dizer que vai cumprir a liminar, o fato é que eles estão aproveitando esse mês de março, que terminou, para fazer a negação do recurso administrativo dos servidores, que eles teriam recursos junto ao Departamento de Recursos Humanos e, em caso de discordância da posição do departamento, eles poderiam recorrer à reitoria. E aí o vice-reitor, ele tem negado esses recursos. Nós entendemos que ainda há uma outra etapa recursal, que é o Conselho Universitário. Então, na Assembleia nós aprovamos que tão logo o servidor seja notificado da posição da reitoria, que confirma a retirada das rubricas judiciais, nós vamos recorrer ao CONSUNE, que é o órgão máximo de deliberação da universidade. A instância superior. É a instância superior. Isso é um caminho administrativo. Judicialmente, nós temos uma ação protocolada na 5ª Região. Estamos aguardando julgamento para os próximos dias. E nós temos também a solicitação feita pelos sindicatos, pela ADUFAL e pelo Centufal, de fazer parte do processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas da União. A gente quer ser ouvido como parte para fazer a defesa dos servidores. Então, temos aí algumas possibilidades administrativas e judiciais para a gente tentar ao máximo garantir esse direito. Professor, agora no âmbito mais geral, qual é o sentimento da Universidade Federal de Alagoas sobre essa conjuntura política, econômica? Vem aí a reforma da Previdência, não tem como desconsiderá-la, porque com emenda ou sem emenda, retalhada ou não, ela vai sair, né? Mas já se prenuncia uma dificuldade enorme para quem não vai ter a condição de aportar recursos numa capitalização previdenciária. Qual é a visão? Até porque também o servidor público vai pagar, eu acredito e já li sobre isso, uma base de 14 vezes mais do que o funcionário da iniciativa privada nesse processo de capitalização. Os servidores públicos da universidade, eles têm regimes de previdência diferenciados. Então, os servidores mais antigos, que entraram até 2013, eles têm direito à aposentadoria integral, e ao passo que os que entraram depois, eles ficam submetidos ao teto do INSS e são obrigados a pagar um fundo de previdência complementar. Então, nós já temos aí servidores em situações muito diferenciadas. A tendência é que isso piore, porque o argumento da reforma da Previdência, ele sempre recai responsabilizando o trabalhador, porque eles sempre querem aumentar o tempo de contribuição, aumentar a idade. Então, isso não beneficia ninguém. E se você levar em conta o alto índice de desemprego que nós temos... 14 milhões de desempregados. 14 milhões de desempregados, uma taxa de 12,5% divulgada agora pelo IBGE no mês de março. E se nós avaliarmos também que nós temos um cenário de falta de reajuste salarial, então nós temos uma situação em que o servidor cada vez mais é penalizado, é vendido pelo governo como inimigo da sociedade, como fonte de desperdício, e não como aquilo que ele é, um servidor público, que visa atender ao público. Então nós imaginamos que nós vamos ter muitos problemas pela frente, não só com a reforma da Previdência. A universidade pública vem sendo alvo dos ataques do governo federal, tanto no sentido de diminuição... alvo, né? É o alvo. No sentido de diminuição da sua autonomia acadêmica, administrativa e financeira, como já ficou comprovado. Nós temos esse ano a eleição para a reitoria, em que o MEC já apresentou no ano passado uma nota técnica discordando dos critérios de eleição para reitor que a universidade aplica há mais de 30 anos. Um processo democrático, não é? Um processo democrático de permitir que todos os agentes educacionais possam fazer parte do processo. E o MEC tem um entendimento diferenciado, né? Passou a mudar o entendimento agora, desde o ano passado. Então, nós vamos ter aí um ano ainda de muitas dificuldades e desafios. E isso impõe embates, não é, professor? Certamente a comunidade universitária, não pode fugir a sua história, vai para um embate, não é? Porque, veja, se é verdade que, como diz a Constituição Federal, a universidade tem que ter autonomia, então quem tem que defender a autonomia são as pessoas que usam do espaço da universidade ou aquelas que fazem parte da universidade. É engano imaginar que o governo federal, com esse perfil autoritário que vem se apresentando, ele vai zelar pela autonomia universitária. Pelo contrário, ele tem que respeitar a autonomia cada vez mais. Então, é preciso que haja unidade de todos os segmentos da universidade
no sentido de defender esta autonomia que a gente acredita que é o melhor para a universidade, em uma sociedade democrática e plural como a nossa. O plano, não é? O Plano Nacional de Educação estabelece prazos, não é? Para se vencer alguns desafios. E dentro dessa conjuntura fica ainda mais difícil, não, professor? Quando o PNE foi criado em 2014, havia na Meta 20 a indicação de que nós deveríamos chegar ao final do plano 2024 a um percentual de investimento de 10% do PIB. E naquela hoje? época era 5,3%. Hoje recuou para 5,1%. Por quê? Porque as fontes de recurso apontadas pelo próprio PNE, elas acabaram não sendo utilizadas para a própria educação. E tivemos ainda uma perda considerável na semana passada, porque o Conselho Nacional de Educação, ele revogou a resolução do próprio Conselho de 2010, que estabeleceu o chamado custo aluno qualidade inicial, ou seja, o CAC, que era um parâmetro que avaliaria o que precisaria haver de investimento para garantir uma educação de qualidade. Este CAC, o custo aluno qualidade, entrou inclusive na Meta 20 do PNE. Então, na medida em que eles retiram um parâmetro de indicador de qualidade, nós ficamos agora sem parâmetro algum. Então, além de não ter o recurso, a gente não tem nenhum instrumento teórico que nós tínhamos previsto na Constituição, previsto no PNE, para fazer com que a educação brasileira pudesse dar essa guinada, esse salto de qualidade que todos desejam. Sem falar no contingenciamento de 20 anos que está colocado, posto aí desde o governo Temer, né? Que se mantém, a tendência, nos parece, é a sua manutenção pelo governo federal, que curiosamente é um contingenciamento que ele não implica em diminuição de recursos para o setor financeiro, né, para o setor especulativo. Na verdade, esse contingenciamento é só para as áreas sociais, porque para pagamento superávit primário não existe qualquer tipo de fator que iniba o crescimento cada vez maior da receita pública em favorecimento ao mercado financeiro. Pois é, quando o governo acena com a reforma da Previdência, sob o argumento de que ela é determinante para o desenvolvimento do país, para que investidores internacionais, estrangeiros venham ao país e tenham essa condição de investimento. Como o senhor avalia essa argumentação diante do que a gente observa? Que sempre que há crise, é o mercado financeiro que vem e especula na economia do papel, né, dos papéis, e sem gerar um único emprego, digamos assim. Um único posto de trabalho. Uhum. Eu vejo a reforma da Previdência, primeiro, como uma grande inverdade que vem sendo colocada pelos meios de comunicação, de modo geral, e pelo próprio governo federal. Não existe um economista sério que diga que a Previdência tem o déficit que eles alegam que tem. Pelo contrário, a gente tem na Previdência problemas gerados pela sonegação, pelo grau de informalidade do mercado de trabalho e pela falta de reajuste salarial. Então, isso acaba deixando a Previdência com menos receita. Mais ainda pela sonegação, não é? E pela sonegação que é grande, né, que é gigantesca. Isso me lembra a reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista, quando foi defendida pelo governo federal, o governo Temer ainda, e foi aprovada, eles diziam que com a reforma trabalhista seriam gerados em um ano 6,5 milhões de empregos. Inverteu a ordem. Nós temos agora mais de 12% de desemprego no país. Portanto, eles vendem uma ideia, aprovam o que eles querem, mesmo contra o interesse da população brasileira, e depois ninguém se responsabiliza. Ora, se a reforma trabalhista previa a criação de tantos empregos e não criou, não seria razoável que ela fosse revogada? O que me chama a atenção na reforma da Previdência é que o modelo atual da Seguridade Social, ela é um fundo que vai garantir o pagamento de quem está no mercado, né? Que está contribuindo. Sobre a capitalização, a mudança desse modelo para capitalização, o que vai garantir as futuras aposentadorias? O Chile e a Argentina fizeram essa reforma da Previdência apostando nessa capitalização, que nada mais é do que dizer para as pessoas que o seu futuro previdenciário depende de você, né? Aplique um fundo de capitalização de um banco, especialmente os bancos privados, para que você possa ter à frente um rendimento para a sua aposentadoria. Ora, não existe garantia nenhuma de que esses bancos vão arcar com a sua responsabilidade legal na hora em que alguém aplica o recurso em um fundo de previdência. O Brasil fez uma alternativa clara, em 88, quando promulgou a Constituição Federal,
de fazer um regime de previdência que fosse solidário, e não cada um por si, como é típico em países liberais, como o que a gente tem visto hoje aqui no Brasil. Então, a gente vai continuar defendendo uma previdência pública, uma previdência universal, e vamos nos organizar cada vez mais para impedir que essa reforma seja aprovada. E não precisa fazer conjecturas sobre o futuro, não é, de uma capitalização, quando já existe capitalização previdenciária no Brasil, e é só chegar a uma pessoa que aportou recursos na faixa de 10 ou 20 anos para saber o quanto ela vai receber agora. Está muito abaixo daquilo que era prometido no início dessa capitalização. Há casos até que a pessoa teria que fazer aportes, né, bem maiores em determinados períodos para garantir algo aproximado daquilo que foi pactuado com o banco. Né? E quando há prejuízos nesse investimento, o servidor é chamado a pagar a conta, né, daquele investimento feito sem devido estudo, né, setorial específico. Então, experiências existem aqui no Brasil e fora do Brasil que deixam claro que essa reforma da Previdência, que apenas penaliza a classe trabalhadora, aumentando o tempo de contribuição, aumentando a idade e criando esse modelo de capitalização, é um modelo de previdência que não serve para o Brasil. Bem, estamos no minuto final da nossa entrevista. Há algumas considerações, professor? Eu agradeço o espaço. É importante a gente esclarecer para a sociedade e para os professores da UFAL o trabalho que a UFAL vem desenvolvendo. E, fundamentalmente, a gente quer deixar claro que nós vamos continuar defendendo o interesse dos professores, dos servidores públicos, porque esse é o papel do sindicato, e que nós vamos somar esforços para combater toda essa onda neoliberal que tem sido criada no país, esse avanço conservador e autoritário, porque defendemos uma sociedade democrática, plural e que prime pela tolerância. Obrigada mais uma vez e boa sorte. Obrigado. Obrigada a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.